Boa noite, professores. Boa noite, equipe das Secretarias de Educação. Boa noite, professores das escolas normais. Temos mais uma web pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Essa web é muito especial também. É importante lembrar que os professores, né, entregaram relatórios à equipe coordenadora e ao comitê. Foram 1.940 professores. E nesse relatório, nos relatórios que nós recebemos, algumas temáticas foram escolhidas pelos professores para serem desenvolvidas pelo PNAEC. E uma das temáticas, de uma forma bastante significativa, né, escolhida, indicada pelos professores, foi aprender a lidar com projetos, saber um pouco sobre a pedagogia de projetos. E, para nossa surpresa, nós tivemos em alguns eventos que a temática foi repetida. A partir daí, nós começamos a procurar, né, pesquisadores, pessoas que desenvolvessem o tema a partir de uma webconferência. E aí nós tivemos a indicação da professora Adélia, que vem com essa história para nos contar um pouco, né, sobre como desenvolver, como trabalhar, como lidar, como interpretar, o que significa pedagogia de projetos. A professora Adélia, ela é formada em letras, tem mestrado e doutorado em educação, tem uma experiência também com a TV educativa, né? Ela também tem uma experiência muito grande também com o ensino superior, com a edição de materiais, e tem uma coisa muito importante, ela faz parte do grupo da professora Vera Candor, que para nós é uma pessoa importante em termos de lidar com a didática, né, pensar nos direitos humanos. E hoje nós temos a professora Adélia aqui para contemplar o tema com vocês. Eu não vou falar muito, já apresentei muito rápido. A professora Adélia pode falar mais um pouquinho. Ela vai conversar com vocês sobre a pedagogia de projetos. Anote suas dúvidas, escreva aí suas perguntas, porque logo após a fala, a professora Adélia vai responder as indagações, tá bom? Bom, boa noite a todos e a todas. Professores que estão aí nos mais diferentes espaços, né? E, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e espero responder às expectativas de vocês, porque eu procurei preparar especificamente pensando em vocês que estariam aí. Eu não estaria vendo vocês, né? Mas tenho vocês na minha mente. Tive vocês o tempo todo e tenho agora, enquanto preparei essa fala. O trabalho que eu trago aqui, quer dizer, as reflexões que eu trago aqui, elas começam com esse título: Trabalho centrado em projetos, repensando a prática e o formato escolar. Uma coisa que talvez seja muito importante eu colocar para vocês é que essa expressão projeto, ela muitas vezes ela é polissêmica. Tudo é projeto, né? Às vezes a gente está fazendo um evento e tem que fazer um projeto para desenvolver aquele evento. Vai programar uma visita das crianças ao campo e tem que fazer um projeto para programar essa visita. A gente acorda de manhã e faz o projeto do que vai fazer ao longo do dia. Mas aqui, nesse caso especificamente, nós vamos tratar do que nós estamos entendendo por um trabalho centrado em projetos. Alguns chamam de metodologia de projetos e outros pedagogia de projetos, que, na verdade, implica em repensar uma outra concepção de como fazer escola, de como pensar o formato escolar, de como pensar a prática escolar. Mas uma coisa mais importante, de como conceber um processo de ensino-aprendizagem. Então, muito mais do que uma metodologia, do que uma técnica, do que um método, nós temos que pensar numa outra concepção do que eu estou entendendo por ensinar e aprender. Nesse sentido, eu achei que era importante contextualizar para vocês por que eu estou entendendo que o trabalho centrado em projetos pode ser um caminho para pensar
a prática escolar, para pensar a sala de aula. Então, eu sinto que é preciso contextualizar por que eu estou pensando num trabalho, por que de repente eu tenho que pensar numa outra maneira de organizar a minha sala de aula, de organizar o meu trabalho pedagógico. Por quê? Então, a pergunta, né? Por que repensar a prática pedagógica, o formato escolar? O que a gente está chamando de formato escolar aqui, quase como um sinônimo da minha prática, do meu fazer pedagógico. E esse fazer pedagógico, ele não pode ser pensado do ponto de vista meramente instrumental. Eu tenho que contextualizar isso, eu tenho que ter princípios que vão orientar esse trabalho, porque senão ele vira uma mera ferramenta. E, enquanto ferramenta, não é disso que eu gostaria de conversar com vocês, de uma mera ferramenta. E por que, de repente, eu fui tocada por pensar numa outra maneira de fazer a escola, né? Há muitas maneiras da gente responder essa questão. Uma delas é que, por exemplo, tem vários estudos apontando sobre a qualidade da escola. Problemas de crise da escola, que a escola não responde aos anseios das crianças, que as escolas não conseguem atingir resultados, que as escolas não estão dando conta do contexto do século, da toda a complexidade do contexto nesse século XXI. Há alguns educadores até que perguntam: e a escola tem futuro? Hoje o conhecimento, as informações estão na web. Nós estamos aqui, né? Tá tudo, as informações estão na web. Existe ainda espaço para essa escola que a gente tem na cabeça? Eu, de antemão, já sem detalhar, eu digo a vocês que eu acredito no espaço escolar. Eu ainda acho que a gente tem muito que fazer no espaço escolar. Talvez não aquilo que o espaço escolar vem dando conta, mas que a gente tem um lugar onde, durante muito tempo, muitos sujeitos estão reunidos para se educar. Eu acho que esse espaço me parece fundamental de existir, mas também de tentar estar mais antenado com aquilo que eu chamo do mundo hoje, da contemporaneidade, do século XXI, das crianças, dos jovens que vivem todo um outro contexto. Então, é isso mesmo, nossas sociedades são mais complexas, nós temos mais desafios, há diferentes necessidades e interesses colocadas pelos próprios jovens. Eles vivem um cotidiano e uma dinâmica bastante diferente daquela, por exemplo, do meu tempo. Quando a gente diz assim, do meu tempo. Qual era o tempo? Era um outro tempo, mas o meu tempo é esse, aqui, agora, hoje, em que eu tento me atualizar para dar conta desse diálogo e dessa interação com as crianças e com os jovens. E nesse momento, e nessa etapa que vocês trabalham, que é a etapa da alfabetização, das séries iniciais, é uma etapa extremamente importante, onde a criança e o adolescente, né, basicamente as crianças, elas estão nessa interação diferente daquela interação que vivem na casa, que vivem na família, que vivem com os amigos, numa interação intencional, sistematizada, com alguns objetivos específicos a alcançar. Um deles é o da alfabetização da leitura, da escrita, né, do que a gente pode chamar de um letramento ou de uma alfabetização funcional. E qual seria, então, a função social da escola hoje? A gente poderia ter há várias maneiras de responder isso, mas eu trouxe uma fala da professora Vera, que eu acho que sintetiza, né, que é uma síntese, uma breve síntese do que eu entendo que é ser escola hoje. Qual a função, o papel cultural e social da escola hoje. Então, ela vai nos dizer um espaço de busca, construção, diálogo, confronto, prazer, desafio, conquista de outros espaços, quer dizer, a possibilidade de que, nesse espaço escolar, eu possa interagir com outros espaços culturais, com outros espaços sociais. Descoberta de diferentes possibilidades de expressão, né? De narrativas, de linguagens, um lugar de aventura, de organização cidadã, onde eu
me torno um cidadão mais consciente, com a possibilidade de participar, de interagir, né? Afirmação da dimensão ética e política de todo o processo educativo. Então, eu acho que nessa fala, a professora Vera resume uma função importante para a escola, uma função significativa para a escola, que vai muito além de simplesmente transmitir conteúdos, que vai muito além do simplesmente, quer dizer, eu vou aprender sim, eu vou aprender a ler e escrever, vou aprender as letras, vou aprender as sílabas, as frases, vou fazer uma leitura, mas isso de uma maneira contextualizada que me permite estar nessa interação com o mundo, com o meu cotidiano e com o outro que me cerca, né? Bom, eu voltei para trás? E, ora, para pensar essa escola, eu vou ter que responder, portanto, a esses desafios da contemporaneidade e do que as próprias crianças, adolescentes ou os jovens estão me pedindo, né? E o que isso... Como é que eu faço para pensar essa escola hoje? O que eu tenho que partir do que a gente chama a partir de uma perspectiva crítica. Essa imagem, que acredito que vocês estão vendo, é uma imagem simbólica, né, que diz o seguinte, mostra um pouco desse desinteresse que pode estar, que muitas vezes acontece, né, porque a criança tem uma dinâmica, ela hoje ela mexe com os joguinhos, ela no computador, ela brinca na rua, ela conhece outras pessoas, então, às vezes, o ritmo de vida dela é muito mais dinâmico do que ela, em alguns momentos, encontra na escola. Então, a primeira coisa é eu partir para eu entender como é que tem que ser essa escola, e foi isso que foi me motivando e caminhando na direção de encontrar algum caminho que pudesse ser mais dinâmico, a partir de uma própria perspectiva crítica do que seria a escola. Primeira coisa, eu precisava romper com seu caráter homogeneizador e monocultural, né? Eu não vou me alongar aqui nesse início de conversa, para que ele seja mesmo um início, mas a gente sabe que, muitas vezes, a escola não dialoga com o que o aluno traz, a sua experiência, o seu conhecimento, a sua cultura. E hoje, na escola, a gente costuma usar uma expressão, as diferenças estão bombando no chão da escola, né? Nossas pesquisas, essa é uma frase que não é minha, não é do grupo de pesquisa, essa é uma frase de professores que foram, né, muitos entrevistados por nós durante o nosso processo de pesquisa, e que diz: as diferenças culturais estão bombando na escola. As diferenças, o que a gente chama de gênero, as diferenças de opção religiosa, as diferenças etárias, as diferenças de etnia. Então, isso faz com que as crianças que chegam não tem aquela criança que a gente imagina um serzinho padrão. Elas estão ali, vivas de saberes, de conhecimento. Então, a primeira coisa é pensar numa alternativa que possa favorecer um trabalho que permita esse diálogo com as diferentes culturas que chegam na escola. E, portanto, romper com práticas ou formatos cristalizados. Não quer dizer que a gente nunca mais vai ter uma aula expositiva, por exemplo, né? E que a gente não possa usar o momento da exposição. Mas até mesmo esse momento da exposição precisa ser ressignificado. Qual é a minha intenção em estar fazendo esse momento em que eu, de alguma maneira, quero partilhar com o meu aluno algum tipo de saber que eu também trago e quero partilhar com ele, mas não de uma maneira unilateral, só daqui para lá. Como é que eu faço dialogar com ele também esse conhecimento que eu posso, eventualmente, estar trazendo para partilhar? Então, eu vou ter que encontrar uma maneira de reinventar a escola. Essa é uma expressão que foi sendo cunhada, repetida várias vezes pela própria professora Vera, tem livros com esse título, e que a gente foi incorporando, né? E essa ideia de reinventar a escola. E é importante que se diga que, quando a gente fala em reinventar a escola, a gente não está falando isso como uma novidade, né? Esse movimento de estar sempre buscando reinventar,
fazer a escola avançar é um movimento constante, é um movimento permanente, embora a gente diga que muitas vezes a escola é das coisas mais padronizadas que a gente conhece, né? Tem até uma historinha que se conta, que eu acho que é uma historinha que já ficou um pouco velha, mas eu acabo repetindo, que uma pessoa tinha sido congelada na década de 40, acordou em 2050 e olhava para o mundo à volta e não reconhecia nada, até que ela resolveu entrar num prédio e chegou lá naquele prédio e ela disse, agora eu já sei, eu estou numa escola. Então, era a única coisa que ainda tinha carteira enfileirada, quadro verde ou quadro negro atrás, e esse tipo de coisa, muitas vezes ainda passa, e por isso, às vezes, a escola está em crise. Por outro lado, eu acho que também já existem muitas experiências que fazem a escola avançar. Quer dizer, isso que eu falo do trabalho centrado em projetos e que a gente vai ver mais ou menos um pouquinho do como é que eu penso esse trabalho, isso não quer dizer que é uma novidade, isso já vem sendo testado e acontecendo em escolas públicas, em escolas privadas, há experiências as mais diversificadas, com diferentes desenhos, e o que a gente às vezes não tem ainda é o conhecimento mais sistematizado dessas experiências, né? Então, reinventar a escola ressignificaria reinventar o formato escolar. Mas também eu não estou dizendo para a gente jogar fora todas as conquistas que já se fez até aqui. Afinal de contas, a escola já formou muitas e muitas gerações. Requer, eu vou acelerar um pouquinho, né? Porque a gente tem aí um tempo, para que eu quero conversar e ouvir vocês. Requer colocar em discussão os currículos, as práticas didáticas, a maneira como a escola é organizada, seus tempos, seus espaços, né? Organizar tempos, espaços, como é que se vive as relações, relação professor-aluno, relação com o supervisor, relação com as famílias, relação com os contextos, com a comunidade, com os conteúdos, com os conhecimentos, com os recursos, com as linguagens. Tudo a gente tem que repensar. E quando a gente está dizendo repensar o formato, a gente está dizendo repensar desde a maneira como a gente organiza o tempo até como a gente arruma a sala de aula e como é que a gente vive as interações. Bom, mas antes mesmo, e aí que eu digo que a gente tem que pensar no nosso pano de fundo, né? O que está nos informando para fazer uma opção do trabalho centrado em projetos, é que antes mesmo de perguntar como é que eu vou desenvolver um trabalho em projeto, ou por que eu vou desenvolver um trabalho centrado em projeto, eu tenho que perguntar que educação eu quero desenvolver, que sujeitos eu quero formar, né? A serviço de quem eu estou desenvolvendo uma determinada prática educativa. Essas são questões que eu preciso responder antes mesmo de definir como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou desenvolver um trabalho centrado em projetos. E eu acredito que o trabalho centrado em projeto é um caminho. E ele é um caminho possível, e ele não é o único, certamente. Por que eu considero que ele possa ser um caminho interessante? Porque ele nos tira da zona de conforto. Ele nos obriga a pensar numa outra maneira de eu me situar em sala de aula. De uma maneira mais livre, planejada sim, mas de uma maneira onde eu vou acolher o que é espontâneo, o que a criança traz como protagonista. E eu costumo dizer que nas séries iniciais, e que são aquelas que vocês estão com a mão na massa, é até mais propício o desenvolvimento do trabalho centrado em projetos. Porque à medida que a gente vai subindo nos anos mais avançados, vai avançando no ensino fundamental, a questão fica mais complexa na medida que eu tenho que dar conta, muitas vezes, do que a gente chama dos conteúdos de um currículo, dos conteúdos disciplinares. Mas, mesmo assim, e as experiências que eu vivi, as pesquisas que eu fiz, eu vivenciei o trabalho centrado em projetos já no segundo segmento da educação fundamental, onde era mais complexo
mas vi muita coisa interessante acontecendo. Bom, então eu repito aqui, para além de pensar uma metodologia ou uma técnica, a gente tem que pensar numa outra maneira de conceber o processo de ensino-aprendizagem, que não é aquele de mão única, quer dizer, eu vou ensinar o aluno e ele vai aprender. Não, é uma coisa circular. Todos nós juntos vamos ensinar e aprender, né? A ideia do aprender a aprender vai estar muito presente, né? Ele, portanto, eu entendo que ele favorece essa ideia de ser um processo mais antenado com as características da contemporaneidade, né? Já que a criança fica zapeando o tempo todo, né? Essa dinâmica, ele tem uma dinâmica, ele é ágil, e a criança hoje é muito ágil, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, ela ocupa diferentes espaços. Então, eu acho que o projeto nos ajuda, favorece você viver a dinâmica do nosso tempo e a dinâmica das nossas crianças. Ele é um processo, ele vai valorizar, no processo de ensino-aprendizagem, a questão do confronto, a questão da tensão, e vocês vão ver por quê. Muitas vezes, a criança traz o tema, e é ela que tem que trazer um assunto a ser trabalhado, um tema a ser trabalhado. E, muitas vezes, é ela quem vai pesquisar e buscar as respostas. E as respostas não são as mesmas, né? A professora tem a resposta dela, a outra criança tem outra. E, nesse confronto, nessa tensão entre diferentes pontos de vista, diferentes achados nas suas pesquisas, as aprendizagens vão sendo realizadas, né? É um lugar, o trabalho com o projeto, ele favorece na medida em que ele abre espaço para que as crianças tragam seus próprios saberes, que a gente escute as experiências, o que as crianças têm a dizer. Ele favorece essa ideia de uma perspectiva de um diálogo intercultural, tão importante, um princípio importante para viver na escola hoje, porque esse diálogo intercultural é uma demanda dessa ideia de que a diferença está no chão da escola e que eu tenho que promover esse diálogo, muitas vezes entre o saber espontâneo, o saber aprendido na experiência e o conhecimento científico, por exemplo. O trabalho centrado em projetos, né? As crianças trazem, por exemplo, o tema da religião, o tema das crenças, ela traz para a sala de aula e muitas vezes o professor tem outras explicações para dar, por exemplo, em relação a como é que o mundo foi criado. Quer dizer, a criança tem um conhecimento que ela traz de uma determinada dimensão, de um determinado aprendizado que ela aprendeu num outro espaço e ela traz para a escola. E aí o professor tem uma outra maneira de explicar aquilo. E aí o professor vai fazendo aproximações, mostrando que são visões de mundo diferentes e que muitas vezes vão conviver marcadas por diferentes dimensões, né? E é um tipo de trabalho porque as crianças são levadas a sair muito da sala. Elas são levadas a conhecer o contexto externo. Isso é uma característica do trabalho centrado em projeto. Então, o diálogo com o lado de fora dos muros da escola também deve ser bastante favorecido. O Fernando Hernandes, que é, vamos dizer assim, um dos teóricos que eu tenho como referência, ele vai dizer que é uma perspectiva que prioriza o enfoque globalizador e relacional no que se refere aos conteúdos. É isso o exemplo que eu acabei de dar. Quer dizer, esse enfoque que eu tento dialogar o que a criança já traz com aquilo de novo, de diferente que ela vai aprender e vai buscando, e vai pesquisando, e vai descobrindo e sistematizando como suas aprendizagens. Então, o trabalho centrado em projetos, como talvez já vai dando para perceber, ele prioriza muito mais uma organização curricular integrada do que uma organização disciplinar.
nesse caso, eu acho que quando a gente está trabalhando com as séries iniciais, isso fica bastante mais facilitado, porque, de um modo geral, a gente trabalha com um professor só, não é, professora Elaine? Nas séries, nos anos iniciais, é um professor ou, no máximo, 2 em sala de aula ainda. No máximo 2. Então, isso é muito mais favorável para você trabalhar a ideia da integração entre os diferentes conteúdos, né? Ou entre as diferentes áreas, vamos chamar assim, porque a palavra conteúdo pode ter vários significados, e que você vai trabalhar as diferentes áreas do conhecimento, é muito mais fácil integrar quando você tem 1, 2 professores trabalhando juntos com a criança, do que quando você tem 11 professores, que às vezes é o que acontece quando chega lá no 9º ano, no 8º ano, e que às vezes eu tenho 11 disciplinas, e para fazer o trabalho centrado em projetos fica mais complexo, né? Vai se tornando mais complexo, mas mesmo assim ainda é bastante viável. Bom, a ideia de que prioriza a formação do pesquisador, porque a criança vai ser estimulada a buscar o conhecimento em diferentes fontes e, portanto, o aprender a aprender está permeando tudo isso que é valorizado e é priorizado, a gente já vai percebendo no que eu fui dizendo até agora. O que é importante dizer é o seguinte, gente, não existe uma única maneira de fazer um trabalho centrado em projetos. Não existe uma receita, né? E o que eu estou colocando aqui é o seguinte, a escola pode montar o seu próprio desenho. Fernando Hernandes traz um desenho, ele traz uma proposta, um caminho que eu vou enunciar aqui. Mas esse caminho não quer dizer que é um caminho único, porque a própria escola que eu pesquisei na ocasião, o estudo de campo que eu fiz na ocasião do meu doutorado, foi uma escola que construiu o seu próprio desenho. Organizou a sua própria configuração. A Escola da Ponte, lá em Portugal, fez. A Escola Pato Branco, aqui no Rio de Janeiro, também fez o seu desenho diferente. A Escola Amoroso Lima, em São Paulo, tem um outro desenho. Então, a escola vai fazendo o seu próprio desenho a partir de alguns pontos que eu considero fundamentais, né? Esse desenho vai depender do objetivo que eu quero alcançar. Então, um trabalho centrado em projetos, onde o meu objetivo, o programa de vocês, é acelerar a alfabetização, como é que vocês reforçar o trabalho de alfabetização, fazer com que a alfabetização aconteça num determinado tempo, né, do que se chama numa idade mais apropriada, né? Porque eu não gosto, você já viu que eu demorei para falar, porque eu não curto muito essa história de falar da idade certa. Mais apropriada, porque eu estou o tempo inteiro, a gente está se alfabetizando em alguma coisa, né? A gente tem que se alfabetizar hoje, alfabetização digital. Hoje a gente está falando na alfabetização digital, né? Então, vocês estão trabalhando com o tema da alfabetização. Então, como trabalhar com projetos? Vocês vão ter que construir esse próprio desenho. Não tem um desenho único. Certamente vai ser da produção coletiva, do debate, da discussão entre vocês, a partir de alguns passos importantes, de alguns princípios importantes, que vocês vão chegar ao próprio desenho do que seria fazer um trabalho centrado em projeto. Portanto, não existe uma receita, não tem um passo a passo único, mas existem alguns aspectos que eu gostaria de reforçar. Um deles é o ponto de partida. Quer dizer, diferente de trabalhar por disciplina, né, a ideia é trabalhar por tema. E esse tema, um tema, por exemplo, né, vamos ver o que me ocorre, que pena que eu não tenho vocês aqui pertinho de mim para ouvir de vocês, um tema com as crianças nessa faixa etária. Um tema de interesse das crianças, que vocês vão ter que pesquisar junto às crianças o que elas gostariam, quer dizer, qual é o tema que elas gostariam de trabalhar na sala de aula,
qual é o assunto macro, né? O assunto maior que elas gostariam de trabalhar. Nas experiências que eu pesquisei, observei, nas escolas por onde eu passei, temas do tipo, com crianças de 11 anos, por exemplo, o nosso tema é a cidade do Rio de Janeiro. Nós queremos conhecer tudo o que acontece na cidade do Rio de Janeiro. E aí os professores iam estimulando que elas fossem dizendo o quê? Aí umas diziam, eu quero conhecer os heróis dessa cidade. Eu quero conhecer os lugares dessa cidade. E aí o professor vai tentando fazer um mapeamento dos desdobramentos desse tema maior. Então, os alunos, esse é um ponto capital, esse é um ponto fundamental. São os alunos que são os protagonistas nas escolhas desse tema. Se isso vai ficando mais fácil, né, o aluno trazer, na medida que ele é um pouco mais velho, e com os menores isso pode parecer mais difícil, muitas vezes as crianças nos surpreendem. As crianças nos surpreendem. Pode parecer assim, ela ainda não tem uma experiência para dizer o que ela gostaria de aprender na escola. E eu acho que as crianças podem nos surpreender. Eu acho que vocês, eu até gostaria de ouvir vocês, poderão me dizer se isso é mais fácil ou mais difícil fazer com que essas crianças, estimuladas por vocês, possam... estimular não quer induzir o tema, não quer dizer induzir o tema. Eu tenho um tema pré-estabelecido e eu vou trabalhar para fazer com que a criança diga, não, eu vou fazendo perguntas abertas e tentar ver o que essa criança, o que essas crianças estão me dizendo. Muitas vezes acontece o seguinte, eu tenho 40 crianças em sala de aula, tenho 30 crianças, cada uma diz uma coisa, e eu, então, não vou poder trabalhar durante um período, de um modo geral, os projetos duram um semestre. Né? As experiências que eu vi, cada projeto acontece no primeiro um projeto e no segundo semestre outro projeto. Não vai dar para trabalhar 30 projetos no ano, muito menos num semestre. Então, muitas vezes, elas se expressam de uma maneira diferente, mas são temas afins. Então, isso o professor vai podendo juntar e tentando sistematizar um pouco aquela expressão, aquele desejo, aquele interesse que as crianças trouxeram. E eles também vão ser protagonistas, esse é um ponto fundamental, na busca da informação sobre aquilo. Com os pequenininhos, eles eventualmente não vão poder fazer pesquisa, estão se alfabetizando, né, em livro ou na web, mas eles têm... A vovó pode ser uma fonte de pesquisa, a mamãe, a professora da sala ao lado, o coleguinha, os amigos. Quer dizer, o livro que ele já mexe, né, são fontes de pesquisa, às vezes de imagens, eles vão poder trabalhar, e essa é uma recomendação importante, que a criança possa manusear diferentes fontes de pesquisa. E os professores vão ser parceiros. Os professores são parceiros, sugerindo o índice temático. O que seria o índice temático? A partir do momento que você tem um tema e tem os seus desdobramentos, ele vai tentando organizar um caminho para que você diz, olha, isso aqui nós vamos, nesse momento, o que vocês acham? Né? Nós vamos trabalhar esse tema que surgiu aqui na sala de aula. Por exemplo, o tema do Rio de Janeiro. Nesse momento, nós vamos estudar a história do Rio, os heróis do Rio, os pontos turísticos do Rio. Vários subtemas vão aparecendo e que podem ser trabalhados naquele semestre. É o que a gente chama de construção do mapa conceitual. São os subtemas que vão sendo organizados a partir do tema maior. E ele também vai orientando caminhos de procedimentos de pesquisa. É importante, e aí com os pequenos, a sistematização ela vai sendo feita, vai sendo realizada a partir muito da produção de imagens, de pequenos textos, de pequenos livrinhos. Outro dia eu vi um trabalho centrado em projetos em que a arte, a pintura, surgiu
como um tema no Infantil 1, na pré-escola. E as crianças, através... É claro que, nesse caso, os professores favoreceram muito mais o acesso à pesquisa. Favoreceram, né? Nesse momento que eu cheguei nessa sala de aula, eles estavam estudando Picasso. Estavam estudando quem foi Picasso, a pintura de Picasso. Gente, criança com 3 e 4 anos. Depois elas fizeram desenhos e organizaram isso em dossiês, o desenho de um, o desenho de outro. Pesquisa, registro oral de pesquisas que elas fizeram junto ao pai, junto à mãe, quem era. E a mãe foi fazer a pesquisa com elas na web, registrou. Então, com os pequenos, vocês vão ter que ser criativos. E como é que faz esse dossiê? Como é que a gente sistematiza o que as crianças vão aprendendo, né? Como é que elas vão aprendendo a registrar? Porque tem a questão da escrita. Vocês vão trabalhar a escrita. Qual o nível de complexidade? E, né, trabalhar com a oralidade e trabalhar com a escrita. Como é que vocês vão sistematizando isso? Eu não tenho receita, viu, gente? Quem vai encontrar essas respostas são vocês. E, a partir desses princípios, desses aspectos que parecem ser significativos. Trabalhar coletiva, fazer produção individual e coletiva. Então, as crianças desse projeto, eu vi, cada uma fez seu desenho. Eles estavam discutindo Picasso e o tema da paz. Porque aquelas crianças pequenininhas já sabiam discutir o que era segurança. Algumas moravam em lugares que tinham condomínio com grade. Eram crianças aqui do Rio de Janeiro, moradoras da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou de condomínios na Barra da Tijuca. Então, por que da grade? O que tem grade? A segurança. Porque aí elas de Picasso foram para a pomba, do Picasso da pomba, o símbolo da paz, para ver como é que o conhecimento e como é que os conteúdos, os subtemas foram surgindo. Do tema vamos dizer, de um tema de artes, surgiu o tema da segurança, surgiu o tema da paz, surgiu o tema da segurança e depois surgiu o tema, todos nós, a questão que podia trabalhar, eu até levantei, a questão do direito, que toda criança tem direito à segurança, a ser bem cuidada, o tema do cuidado. Então, há muitos desdobramentos que você pode fazer a partir de um determinado tema. E é esse mapeamento que o professor vai ajudando a montar e vai fazendo correlações. À medida que as crianças vão ficando mais velhas, elas vão sendo mais e mais protagonistas na montagem disso. Bom, a ideia de que o trabalho centrado em projeto pressupõe produtos, fazer vídeo, fazer desenho, fazer texto escrito, eu vi crianças pequenininhas, gente, fazendo filme de animação. Crianças da 5ª série, como produto, fazendo filme de animação para apresentar aqui em DVD. Então, como é que faz uma animação? A partir de produtos de coisas que elas aprenderam. No caso, é o exemplo do Rio, volto ao exemplo do Rio de Janeiro, porque eu fiquei um ano inteiro nessa escola, então assisti o primeiro semestre todo e depois o segundo. E aí, um dos produtos apresentados era através de desenhos animados. Os heróis do Rio, através de desenhos animados que elas fizeram. Montaram lá as figuras com massinha, depois como é que fazia desenho, como é que fazia aquilo tudo. E elas fizeram DVDs, e fizeram exposições, e fizeram painéis. E são os resultados das descobertas. E isso vai sendo sistematizado, vai sendo trabalhado, e daí vai surgindo todo um aprendizado, todo um conhecimento, todo um conteúdo que vai sendo trabalhado. Porque, às vezes, dizem assim, o trabalho centrado em projeto, uma crítica que, às vezes, as pessoas fazem, porque trabalhar por projeto não quer dizer que tem que ser assim, não é essa panaceia. Não é que ele vai resolver todos os problemas e ele não é uma varinha de condão. Ele exige muito planejamento, muito trabalho, a gente vai aprendendo a trabalhar com ele na medida que vai realizando, né? Ele é uma coisa em constante movimento e eu acho que aí é que está a graça. Eu acho que é aí que está a graça. Eu me lembro que uma das
conversas, né, com professores, então o que a gente fez num ano e deu certo, a gente podia guardar tudo para repetir com a outra turma, para repetir e dar certo. Não tem nada, aí estragou tudo. Porque toda aquela ideia de partir do momento em que eu estou começando a trabalhar com o projeto, do que aquelas crianças que já são outras, do ano seguinte, vão trazer de seus interesses e suas expectativas, não acontece. Então, essa ideia de que, sim, alguma atividade, alguma ideia, alguma sugestão, é claro, o que a gente não recomenda é assim, porque você só sabe como é que o trabalho termina quando ele termina. Porque ele vai sendo construído e costurado ao longo de todo o semestre ou de todo o ano. As atividades pedagógicas são muito diversificadas. Por isso que, às vezes, os professores têm muito trabalho. Gente, o trabalho centrado em projeto, quando a gente diz que a criança é protagonista, não é que o aluno vai fazer tudo e o professor vai ficar sentado, não. Não existe isso. Ele vai ter que, o tempo todo, estar buscando maneiras de interação com essa criança e de propor atividades diferentes para elas, desde uma visita a campo, a um trabalho de organização de um painel, a um trabalho de escrita, a um trabalho de contação de história, de contar história e de repetir história e de que a criança reproduz a história no seu desenho, ou reproduz num painel, ou coletivamente faz um teatro. Então, o tempo todo, as atividades pedagógicas devem ser as mais diversificadas possíveis, até mesmo para você atender diferentes grupos de interesse e maneira das crianças têm de aprender. Umas crianças vão aprender mais vendo, outras mais produzindo um determinado tipo de produto, outras mais individualmente, outras mais coletivamente. Então, na medida que você propõe uma diversidade de atividades pedagógicas, você está indo ao encontro da diversidade de ritmos e de interesse daquelas crianças. Bom, isso tudo significa que tempos têm que ser flexibilizados. O trabalho centrado em projetos, ele não é mais dividido naquela coisa, 50 minutos de matemática, 50 minutos de português ou 40 minutos de matemática. Não, aquilo está acontecendo, história, ciência, geografia, matemática, português, está acontecendo o tempo todo, no tempo necessário para realizar e concluir uma determinada atividade. O que não quer dizer que, num dado momento, você não vai parar e sistematizar alguma coisa. Do tipo, bom, nesse estágio do aprendizado de uma criança, eu quero que ela aprenda um determinado ponto lá. Eu me lembro fazer link da história, né? A professora de História com a história do Rio de Janeiro. As crianças estavam na 5ª série e, segundo o planejamento de um currículo pré-estabelecido, na 5ª série ela tinha que trabalhar o tema da história medieval. E ela falou, mas as crianças não estão nem aí para trabalhar a história medieval, elas queriam a história do Rio, aqui hoje. E aí ela usou de um artifício e fez um link num dado momento, que ela disse, olha, eu quero trazer para vocês uma história, a história de um tempo outro, que era das cidades medievais. Então, ela começou a contar para as crianças como é que se organizava a cidade medieval e levou as crianças a aprenderem o que era diferente no tempo da cidade medieval com o tempo da cidade hoje, a forma de organizar a cidade hoje do Rio de Janeiro. E aí as crianças... Então, isso não quer dizer que a professora não faça links com o que ela quer, com o que ela acha que naquele momento ela precisa vencer. Eu me lembro que eu tive numa palestra com Fernando Hernandes, em São Paulo, e uma professora estava... acho que uns 2.000 professores das escolas públicas municipais de São Paulo. Uma professora levantou e disse assim, mas, professor, como é que eu vou dar conta do conteúdo que eu tenho que trabalhar com essas crianças, trabalhando para o projeto, assim? Ele olhou e falou assim, eu não tenho que dar conta desse conteúdo, não estou nem um pouco interessado nisso. Você vai ter que encontrar caminhos. Então, numa das escolas que eu pesquisei, era um caminho ainda parcial. Havia momentos
do estudo que elas chamavam de momento de aprofundamento do estudo, de aprofundamento daquilo que havia sido trabalhado com o projeto, e aonde eles faziam links com o tipo de listagem de temas que aquela série deveria vencer. Então, eles diziam, nós ainda estamos progressivamente, nós não estamos trabalhando com projetos numa perspectiva plena, inteiramente, em que a gente rompeu inteiramente uma organização disciplinar. Mas a gente está caminhando nessa direção. E trabalhar para o projeto, ele enfatiza a ideia da autoavaliação. O tempo inteiro a criança é chamada a dizer o que eu aprendi com isso, porque não aprende só conteúdos, para falar conteúdos entre aspas aí, não é só a questão do conhecimento cognitivo, vamos chamar assim, né? Mas ela aprende a pesquisar, ela aprende a argumentar, ela aprende a interagir, a trabalhar com o outro, ela aprende a produzir, né, a usar diferentes linguagens. Então, essa avaliação, ela acontece quando você incentiva uma autoavaliação e quando você, na avaliação da aprendizagem, também procura avaliar diferentes dimensões que a criança conquistou, diferentes resultados que ela conquistou ao longo de sua trajetória. Para concluir, né, eu acho que eu já falei muito, né, mas a gente já vai ter tempo para conversar. Para concluir, eu aposto no trabalho centrado em projeto porque ele valoriza o protagonismo do aluno, ele valoriza o professor enquanto parceiro, ele valoriza a relação de troca com o outro, valoriza a organização mais integrada do currículo, o trabalho coletivo, a realização de práticas pedagógicas diversificadas, a flexibilização de tempos e espaços de aprendizagem. Eu uso uma expressão que o trabalho centrado em projetos, ele trabalha com o conceito da sala de aula ampliada. Um corredor da escola é um espaço de aprendizagem. O pátio da escola, a sala de multimeios, né? A pracinha do lado de fora da escola é um espaço de aprendizagem. A casa da criança é um espaço de aprendizagem. Então, a tela do computador é um espaço de aprendizagem. Então, a ideia de ampliação e flexibilização de espaços é por essa ideia de ter uma sala de aula ampliada. Inclusive, tempos também, porque eu posso ter uma criança que está fazendo uma determinada atividade nesta sala de 4 paredes, enquanto um outro grupo está lá no campo, está lá no pátio da escola, trabalhando e fazendo sua pesquisa. Né? Vamos dizer que a criança está trabalhando com a questão do meio ambiente ou a questão das plantas. Então, algumas estão pesquisando aqui no computador o tema das plantas, a outra está lá no pátio da escola vendo as plantinhas, a outra está aí na biblioteca, quando a escola tem biblioteca, na biblioteca da escola, mexendo com livros que tratam do tema. Então, a flexibilização dos tempos é que as crianças estão em diferentes momentos, trabalhando diferentes assuntos em diferentes espaços. E o uso da ideia de procedimentos diversificados de avaliação e autoavaliação. Eu não sei se eu dei conta, se era isso que vocês queriam ouvir, mas, às vezes, a expectativa é dizer assim, Adélia, me dá o passo. Primeiro eu faço isso, primeiro eu faço aquilo outro. Eu não tenho esses passos para dar. O que eu posso dizer para vocês é desses aspectos que são importantes, que, de alguma maneira, trazem, define tema, organiza os subtemas, define as fontes de pesquisa para onde a gente vai pesquisar, define
com as crianças, as atividades, as diversas atividades pedagógicas que vão ser realizadas, os momentos em que vai haver trabalho individual e trabalho coletivo, os momentos em que todos vão estar juntos para sistematizar o que já conseguiram coletar de informações e de organizar, para, em seguida, você produzir coisas para expressar os resultados daquele aprendizado que foi feito ao longo de uma trajetória. Eu acredito que esse tempo, qual o tempo que dura um projeto? Vai depender muito do tema que foi trazido, né? Pode durar. Agora, eu acho assim, eu me lembro que eu estava conversando com umas professoras e uma perguntou assim: nós vamos ter festa junina mês que vem. Isso é um projeto? Vamos ter que fazer um projeto. Isso significa trabalho centrado em projeto? Eu disse, não. Isso é um evento da escola em que vocês vão fazer um projeto, definir o objetivo, quem vai fazer o quê, onde vai comprar o doce, quem vai botar a barraquinha. Vocês estão fazendo. Isso não é um processo de ensino-aprendizagem centrado em projeto. Agora, se você está desenvolvendo um projeto e que o projeto for as expressões culturais do carioca ou do nordestino, e aí aparece o carnaval, a festa junina, aí a festa junina está dentro de uma temática em que, eventualmente, as crianças podem trabalhar para aproveitar e organizar o evento da festa junina do mês de julho. Então, eu espero que isso tenha ficado assim, que esse ponto tenha ficado, pelo menos, mais claro, né? E é isso, gente. Eu não sei se dei conta, mas é por aí. Tá bom? Obrigada. Adélia, eu quero agradecer muito a você pela elucidação. Eu acho que hoje eu aprendi, né? Eu fiquei pensando muito enquanto você falava, porque é uma outra escola, né? Quando uma Secretaria de Educação assume, né, até pensar em uma escola centrada em projetos, é uma lógica curricular muito diferenciada, né? É audacioso. É você fazer professores e alunos como protagonistas, como pesquisadores, é fazer com que até quem não escreve, eu fiquei pensando muito na alfabetização, porque tudo passa a ser escrito, né? Tudo ali tem sentido para a escrita. Você não produz uma escrita descolada do cotidiano. Porque se os meninos estão envolvidos com as indagações, eu fiquei pensando muito nisso. Os meninos se envolvem com a pesquisa o tempo todo, porque eles estão sendo motivados a pesquisarem, né? Tudo está relacionado à temática, você produz toda hora escrita. De certa forma, você está dizendo para que serve a escrita, né? Você está motivando as crianças a escreverem, né? Você está fazendo com que eles saiam de um movimento passivo. Durante um momento, o professor pode ser até o escriba, mas vai chegar uma hora que eu também vou querer escrever, né? Eu quero ser escritor disso aí. Mas a gente vai ter que mudar a lógica curricular, que em muitos momentos ainda domina aquela coisa de decorar, né? De produzir um texto para quê? E a gente vai ter que encarar isso de frente, né? Quer dizer, agora eu estou entendendo por que os professores, 1940 professores, preencheram relatórios e disseram, olha, nós queremos entender sobre pedagogia de projetos. Eles dizem que as crianças estão desanimadas. E tem uma coisa no PNAE que chama muita atenção. Os professores alfabetizadores estão dizendo, a família não estimula a criança não quer ler e escrever, né? Nós estamos com um problema com desinteresse. E eu fiquei pensando, nossa, nós tínhamos que dialogar muito sobre essa pedagogia de projetos, né? Aprofundá-la mais, debater mais, e muito trazer para o que está acontecendo na escola pública e como é que nós vamos fazer isso. Eu achei muito interessante, porque os professores vinham falando que queriam ter proximidade com o tema, e eu ficava pensando, por que eles estão querendo dizer isso? Talvez para o primeiro, segundo e terceiro ano, uma formação continuada, né, bem né, desenvolvida. Né, como é que eu me torno um professor que vou incentivar
criancinhas pequenas a serem pesquisadores, né? E fazer com que a escrita esteja em todos os lugares da sala de aula, nós tenhamos uma reação aí da criançada. Eu gostei muito da forma como você apresentou. Eu fiquei pensando aqui o tempo todo, gente, então o professor vai ser escriba, a criança vai ser pesquisador, então vem a oralidade, então vem a escrita, e sabe, a avaliação e a autoavaliação circulando o tempo todo. Né? Vamos ter que aprender. Não é com prova. Não. Porque no momento que a criança ela vai se meter nesse mundo aí de pesquisa, né, ela vai ter que procurar o conhecimento, ela trazer conhecimento, o professor fazer o conhecimento circular, é uma outra lógica avaliativa, totalmente diferente. A gente coloca, Elaine, que pode aparecer até que a gente está fazendo uma proposta, que a gente está sonhando, idealista, que a gente está remando contra a maré de algumas orientações ou de alguma maneira das coisas que acontecem, ainda acontecem na escola, mas eu acho que é isso mesmo, é uma utopia, vamos dizer, é para fazer a gente caminhar, para a gente sair do lugar que a gente estava habituado. É uma outra lógica, sim, é uma outra maneira de conceber o processo de ensino-aprendizagem, mas eu acredito que é até mais rico para o próprio professor, que é mais dinâmico, é mais interessante, à medida que é interessante para ele, agora dá trabalho, viu? Dá trabalho. A gente tem que estar muito motivado para fazer isso, a gente tem que acreditar que a gente quer fazer isso, que é importante para mim e para o meu aluno, que eu vou fazer daquele espaço um espaço mais dinâmico, mais interessante. Por isso que eu digo, eu tenho que desejar isso. Eu tenho que desejar. Por isso que não é simplesmente eu aprender como é que eu bato um bolo, entendeu? Bate um bolo fazendo assim. Não é, porque os caminhos podem ser vários. Eu acho que quando você fala assim, 1940 professores? Como é que foi? 1940 professores. Talvez eu não diga que a gente vai ter 1940, porque uma coisa que é importante no trabalho por projeto não é o trabalho individual do professor, é uma produção coletiva da escola. Então, pode ser assim, o núcleo de alfabetização, a turma que está trabalhando com 5, 6 salas de alfabetização, esse núcleo, pelo menos, vai juntar para pensar o trabalho em projetos de avaliação. Uma das coisas que é fundamental é o planejamento coletivo no trabalho centrado em projeto. Agora, muita escola não consegue, por exemplo, juntar os professores das diferentes disciplinas do quinto ano, do sexto ano. Aí eles perguntam, mas olha, mas a professora de matemática, história e geografia querem fazer. Começa. Elas começam a fazer, elas começam a desenvolver junto um trabalho centrado em projeto e, pelo exemplo, puxa, olha lá, está dinâmico aquela turma, mas também aí o relato da outra professora e, de repente, você está envolvendo a escola toda. A escola onde eu fiz a pesquisa, o estudo de caso, era a escola inteira. Só o terceiro ano do ensino médio é que não trabalhou, porque aí já estava todo mundo lá centrado na coisa de vestibular, na época era vestibular, então estava todo mundo voltado para essa coisa. Mas o relato dos professores é que as crianças que tinham vivenciado, desde de tenra idade, né, o trabalho centrado em projeto, quando elas chegaram no terceiro ano, elas estavam aptas a fazer suas pesquisas, a fazer suas redações, a escrever, a argumentar. Então, aí no terceiro ano houve uma quebra naquela experiência daquela escola e elas foram lá para os conteúdos do vestibular, né? Agora é o Enem, né? Agora é o Enem. Na época não, já era Enem. Já. Olha só, a Flávia Costa, ela diz, o aluno como protagonista, em vez de detentor do conteúdo, o papel de professor deve ser alternar-se entre mediador, facilitador e mentor, permitindo que os alunos estejam no centro do próprio processo de aprendizagem. É isso mesmo, né?
A Elisiária disse assim: no meu município já trabalhamos com a pedagogia de projetos na linha de Hernandes. Olha, Elisiária, eu já estava imaginando aqui, em 2020, fazemos um seminário só de pedagogia de projetos, chamar os municípios e cada município apresentar como tu desenvolve sua linha de sua pedagogia de projetos. Eu acho que seria uma troca fantástica, né? Sistematizar isso, porque já imaginou? A gente vai ter vários desenhos que podem inspirar e sugerir novos desenhos. Pois é, como a nossa palestrante disse, nós temos uma questão significativa, que é, na verdade, cada professor é um autor de uma ideia de projeto, né? Quer dizer, cada professor cria quase uma didática muito própria para esse projeto. Então, se cada município apresentar como foi pensado coletivamente, o grupo de professores, olha como nós vamos aprender, e isso para a alfabetização me parece aí né? Pois é, nós vamos ensinar para o Hernandes. Vamos dizer que nós não é ele que sabe, não sabe nada, né? Somos nós. Essa reflexão nesse nível da alfabetização. Muito bonito esse desafio. Além de ser o nível da alfabetização, é no nível do Estado do Rio de Janeiro, que é um estado marcado por muitas desigualdades, que a escola pública é marcadamente da classe popular. Então, eu acho que a gente pode ter aí uma inovação, uma coisa original, para nós pensarmos pedagogicamente uma escola mais apropriada, inclusive, para esses grupos populares, né? Eu gostei muito da ideia. A Denance diz: a pedagogia de projetos contribuiu para uma educação pesquisadora, entre aspas. Pode se transformar um espaço considerado pouco atrativo em um espaço significativo de aprendizagens e descobertas. A Muniz diz: temos uma realidade escolar ainda muito presa a questões de resultados, índices e provas sistematizadas. Ela está falando uma coisa muito importante. Aí existe uma tensão, é claro. Mas eu acredito que o fato da gente trabalhar para o projeto não quer dizer que a gente não vai alcançar resultados. Olha, a escola essa de São Paulo, é o Amoroso Lima, ela é uma escola pública. Ela é uma escola pública e que ela vem trabalhando. Ela se inspirou na Escola da Ponte, mas a Escola da Ponte tem uma inspiração no trabalho centrado em projetos. E eles não se preocupam, a secretaria liberou eles de algumas questões muito fechadas, isso há algum tempo atrás. E eles apresentam ótimos resultados. E eles apresentam ótimos resultados de aprendizagem, lá nas provas, que não é que eles não façam, mas eles apresentam ótimos, as crianças aprendem, as crianças vão bem, vamos dizer, como se usa na linguagem mais popular, as crianças se saem bem nos resultados. Então, não quer dizer que você não esteja trabalhando em função de resultados. Claro, você quer que as crianças aprendam, mas aprendam de um modo mais significativo, que tenha significado, que faça sentido para elas. Isso é importante, porque a gente pode achar que essas exigências burocráticas podem viabilizar uma pedagogia centrada no projetos. E a gente, ao mesmo tempo, a secretaria precisa flexibilizar, porque parece uma coisa solta, mas não é. Ao contrário, é muito mais organizada, muito mais científica, muito mais didatizada, muito mais em todos os sentidos, né? Ela continua falando: trabalhar com projetos se opõe a um tempo fragmentado. O tempo do projeto acontece de acordo com a necessidade da turma. A obrigatoriedade em cumprir prazos por parte dos docentes dificulta muito. É um obstáculo, não tem dúvida. Se a gente tiver algum limite de tempo, até o dia tal tem que ensinar, sei lá, sílabas, 50 sílabas. Eu estou dando um exemplo para brincar aqui um pouco, mas se a gente tiver... Não, no projeto isso é mais complicado. Isso o que a gente vai fazendo é alguns links com algumas exigências, tentando dialogar e romper e trabalhar nas brechas. Eu acho que essa coisa de tentar trabalhar nas brechas, encontrar saídas, né, como um leito do rio cheio de curvas, esse é o desafio, gente. Eu acho que isso é um desafio mesmo, é uma tensão, não é fácil,
mas eu acho que é mostrando resultados, mostrando o interesse das crianças, mostrando a produção das crianças, aquilo que as crianças... E é importante você ter a cumplicidade das famílias nisso. Você trazer a família, por exemplo, que se você vai iniciar numa escola, vai mudar a lógica de organização e do trabalho na escola, a primeira coisa que eu acho importante a ser feita é trazer as famílias e conversar com as famílias que tipo de trabalho você está pretendendo fazer com as crianças. Porque, às vezes, a família não vai encontrar um livrinho com dever de casa, exercício 1, exercício 2, exercício 3. Não é isso que ela vai encontrar. E, às vezes, ela tem uma expectativa de que ela quer ver seu filho fazer a lição 1, a lição 2, a lição 3 de um determinado livro. E ela vai encontrar um outro tipo de atividade que aquela criança vai realizar. Então, é importante você esclarecer para a família o trabalho que você vai fazer e ter a cumplicidade dessa família. Aí ela continua, né? A obrigatoriedade de cumprir prazos dificulta muito a realização dos projetos. A Denance diz, isso implica uma mudança de postura por parte de um educador. Ela continua, e para que haja mudança dessa postura do docente, há de ter formação contínua. Eu também concordo, sabe? Plenamente. A Luciana Mello, ela diz o seguinte, tenho trabalhado há algum tempo com a organização curricular por projetos. No entanto, os projetos didáticos têm construído conhecimentos muito melhor fundamentados do que os projetos pedagógicos propostos pela escola, que acho que é o projeto dela, enquanto professora, do que um delineado só por uma... Pelo menos acho que foi isso que eu entendi. Depende do que a escola, vai depender do que a escola chamou de projeto, né? Depende, porque é aquela coisa que a gente diz. Se, de repente, dá nome a tudo que a projeto, por exemplo, eu tenho uma colega que aqui no Rio de Janeiro acabou de passar num concurso para trabalhar numa escola municipal. E aí ela disse, onde você está trabalhando com que ano? Foi trabalhar... eu estou na turma de projeto. Aí você pergunta, o que é a turma de projeto? É a turma que eu tenho de reforço. Eu estou dando reforço de alfabetização, porque as crianças estão com dificuldade para aceleração. São turmas de aceleração e que a escola deu o nome turma de projeto. E isso não tem nada a ver com o projeto que a gente acabou de apresentar e conversar, entendeu? Então, depende do que a escola está chamando de projeto. Agora, eu acho importante, pode ser que o trabalho centrado em projeto, ou a pedagogia de projeto, só uma professora da escola, a escola tem 10 professores, uma só quer fazer. Começa ela. Mas é claro que é muito mais rico e importante acontecer que haja pelo menos um pequeno grupo de professores, porque senão fica muito solitário. Você trocar e debater e romper com aquilo que é cristalizado, né? De buscar flexibilizar. Você vai flexibilizar ali no seu mundinho, dentro da sua sala. Tá bom, se essa é para começar, é isso que é possível? Vamos no que é possível. Mas com o horizonte, com a meta de romper e buscar o diálogo e a integração e, de repente, ter a escola toda trabalhando nessa perspectiva. E elas estão dialogando aqui no Facebook. Elas dizem que trabalhar com projeto é um movimento oposto ao que vem fazendo o que se vem fazendo até então. Mas os docentes precisam aprender como fazer. Precisam de formação, sempre para sempre. Eu acho que a formação é o espaço coletivo, né? É a troca, eu acho que o professor não pode ficar sozinho, lidando com tantos problemas na sala de... Para a gente ficar sozinho, é muito complexo. Perfeito. Em nível nenhum, né? Nem o professor universitário. A Denance diz, sim, e essa mudança esbarra nos paradigmas que envolvem a educação. Denance, você está corretíssima. Né? Que educação eu quero fazer? Se eu estou pensando numa educação para dar conta, por exemplo, de um mercado de trabalho,
Esse é um paradigma que vai orientar todo um processo de educação. Agora, se eu estou pensando numa educação mais ampla, que vai situar a pessoa no mundo, para o trabalho também, como uma dimensão, mas não como única, que vai situar a pessoa no mundo, que vai permitir com que ela lide com as diferentes dimensões que esse mundo exige, né? Uma dimensão cultural, uma dimensão social, uma dimensão ambiental. É muito diferente. Então, vai depender do tipo de educação que eu quero implementar. Isso é muito bom para a gente pensar junto às secretarias de educação. Qual é a concepção de educação que está pautando a proposta pedagógica, político-pedagógica da secretaria? Eu chamo do pano de fundo. Porque eu acho que a Muniz, ela fala uma coisa importante. Os professores querem autonomia, eles querem ir para a sala de aula e desenvolver, querem apoio para desenvolver, eles querem uma equipe pedagógica que ajude. Eles querem ir na escola, eles querem ir na secretaria, eles querem um trabalho também coletivo em todos os sentidos. Mas se a cobrança vem para produzir resultados, para as avaliações em larga escala, aí nós temos um grande problema. Né? Então, a gente, de certa forma... A gente vai, eu não sei se a expressão se eu posso usar uma expressão assim tão aberta, mas eu digo assim, vai comendo pelas beiradinhas. Sabe quando a gente vai comendo sopa? Assim, pelo cantinho, que a sopa está quente e a gente tem que comer ali nas beiradinhas? A gente vai tentando fazer, vai tentando construir, vai tentando saltar as ondas, né? Nós estamos contra a corrente, vai tentando. Não é fácil, eu sei que a tarefa não é fácil, é uma proposta ousada, você usou isso quando começou a falar, é uma proposta ousada, mas eu aposto nela, eu acho que é muito mais dinâmica, é mais interessante, eu acho que eu vou conseguir formar essa criança de uma maneira mais plena e mais integrada com o que o mundo hoje está pedindo dessa criança. Para mim, é uma proximidade entre professores e alunos, né? De algo que muitas vezes o professor da escola pública tem que fazer isso de uma forma muito sofrida. Talvez a pedagogia de projetos, uma pedagogia centrada em projetos, possa contribuir muito para a proximidade entre esses dois. Né? Mas elas querem ter segurança, né, de que não serão depois culpabilizadas por alguma coisa porque elas estão usando, e querem a parceria. E a gente vai ter que, de certa forma, né, pensar como isso é dialogado. O que eu trouxe aqui hoje é uma provocação, é uma sementinha para que vocês possam dar continuidade a partir da troca e do coletivo, de outros momentos que vocês certamente terão para debater e discutir esses caminhos e essas possibilidades. A Ana Cláudia Torraca diz: a sequência didática pode ser um primeiro passo para quem nunca trabalhou com projetos? Porque o PNAE ele tem a base na sequência didática, que é uma forma de você também desenvolver a partir de temas. Né? Então, provavelmente, ela está citando, tentando fazer a comparação, mas eu acho que a sequência didática não é uma pedagogia centrada em projetos, porque eu posso fazer sequências didáticas independentes, entendeu? Então, acho que não me parece. Isso aí a gente tem que falar com a Gisele Cruz, né? A gente tem que ver com ela, com o pessoal, a gente teria que ter a sequência didática na mão, né? E ver como é que eu faço essas coisas dialogarem, a gente teria que pegar a sequência didática e pegar o trabalho centrado em projeto, né? Esses pontos fundamentais, vamos dizer aqui, né? Esses pontos aqui, que me parecem sintetizam um pouco o protagonismo do aluno, o professor parceiro, a troca, o trabalho coletivo, o trabalho centrado em temas, a organização curricular, e ver o que é a sequência didática, e ver onde é que a gente pode juntar e onde é que vai ter que ter um momento mais específico. Né? Na escola a gente lá, o tempo era dividido em 2 grandes momentos. O projeto era o guarda-chuva, e tinha o momento do trabalho, chamado trabalho pessoal coletivo, que era um momento de mais aprofundamento na temática do projeto. E tinha um outro momento que chamava do estudo específico. Sequência didática a partir do interesse dos alunos. Não, porque, olha só, o trabalho centrado em projetos... eu preciso fazer um esclarecimento aqui.
quando a gente teve a escola nova, a pedagogia da escola nova, que o Patrick, Gil e todo mundo aí que já estudou pedagogia já estudou esses senhores. Lá havia a questão da pedagogia de projetos, metodologia de projetos, mas estava muito centrado no caminho o professor propondo. Era a ideia de que, e muito centrado no trabalho individual. Hernandes e outros teóricos da pedagogia de projetos ressignificaram. Não é a pedagogia de projetos colocada lá na escola nova. Ela foi ressignificada, porque além da pedagogia de projetos, você tem o centro de interesse, a professora, o aluno traz o seu interesse e você, a partir de um trabalho, desenvolve em torno de um determinado centro de interesse. O trabalho centrado em projetos é mais amplo, E ele envolve essa coisa da produção coletiva e do mapa conceitual que se cria a partir da definição de um tema. E o interesse não é de um aluno, é de um conjunto de alunos, e essa temática vai sendo desdobrada. Então, lá, a pedagogia de projetos, ela nasce lá na Escola Nova como uma resposta à pedagogia tradicional, a pedagogia em que estava tudo centrado no professor e o aluno era entendido como um vaso vazio em que eu ia depositando o conhecimento. A Escola Nova faz um grande rompimento com esse paradigma, desloca para o aluno, mas ainda o aluno muito pautado nas suas características psicológicas. E a gente hoje coloca esse aluno num contexto social e cultural. Então, ele é ressignificado numa perspectiva mais crítica e de uma pedagogia intercultural. Perfeito. Agora eu entendi. Agora está bem claro para mim. Aqui, os professores estão afirmando, né, que precisa de formação e de informação sobre isso. A tranquilidade para trabalhar com a pedagogia centrada em projeto. E novas atitudes e valores entre educadores e educandos, porque é uma outra escola, né? A Elisiária disse que começou a trabalhar também, percebeu a mudança na dinâmica das crianças e elas se tornaram protagonistas no conhecimento. A Luciana Mello diz: a reflexão, a autonomia, a autoria são aspectos fundamentais na observação, registro avaliativos, né? E ela concorda que é a construção do diálogo através do cotidiano que vai ser importante. E a Ana Paula diz, né, uma forma de planejar menos estanque e contextualizada, porque percebo que, às vezes, temos insegurança de sair do lugar comum. Né? Quer dizer, hoje, né, nós tivemos algo que parece... Por isso que os professores estavam gritando, né, e nós não estávamos entendendo. Eles queriam... Que bom. Gente, isso é altamente positivo. Eu saio daqui assim, de ver que esse grupo ele tem uma postura muito positiva e esse desejo de romper com a mesmice, de romper com o padrão. E, às vezes, o que a gente escuta é até uma perspectiva ao contrário, né? Que o professor está desanimado, porque a situação do trabalho é uma situação adversa. Gente, eu saio daqui com essa ideia de que vocês são muito animados e com uma postura extremamente positiva diante dessa ideia de que tem que buscar novos caminhos. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Gente, ela não nos conhece, ela não sabe como nós somos animadas e animados, não é verdade? Esse Rio de Janeiro, sabe? Você não tem noção de quem são essas pessoas. Essa gente que está lá atrás do outro lado daquela câmera, entendeu? Movimentam um PNAE. E é verdade, eu vou te falar uma coisa. Nós não tivemos chance de levar os 12 mil professores alfabetizadores para os seminários regionais. Foram só 2 mil. E desses 2 mil, eles é que indicaram. Então, talvez uma pedagogia centrada em projetos seja uma demanda muito maior e que nós não temos noção. Sabe? O professor alfabetizador, eu acho que a gente agora... Hoje eu estou tendo uma resposta do PNAE. É um professor alfabetizador mais próximo da criança, né? Com vontade de fazer todo mundo lendo, escrevendo, interpretando, e muito mais do que isso. Porque a alfabetização, para a gente, é mais do que isso. Né?
Então, eu acho que esse professorado mostrou. Eu, no início, eu fiquei assim, o que elas querem com isso? E a nossa responsabilidade é atender a reivindicação dos professores. E hoje, eu acho que foi muito feliz, né, a citação, a reivindicação desses professores de ouvir sobre isso. E aí nós vamos ter que convidar a nossa querida professora para vir em outros momentos. E ano que vem, fazermos um seminário só sobre a pedagogia centrada em projetos, né? Você só vai ter um problema, você vai ter que lidar com muitos alfabetizadores, né? Isso é muito bom. Quando eu comecei a trabalhar, a minha primeira turma foi de alfabetização. Em Irajá, uma escola em Irajá, no chamado conjunto. Eu comecei a trabalhar com turmas de alfabetização numa escola em Irajá, chamava-se Escola Pioneiras Sociais, num conjunto amarelinho. O conjunto ainda existe, mas a escola, anos depois, ela era de madeira e ela não resistiu muitos anos. E eu comecei com uma turma de alfabetização. E, naquela época, eu acho que foi a primeira grande aula de didática que eu tive, foi com essa turma, porque me disseram, eu tinha aprendido, eu vinha na escola normal. Gente, isso era 1969. Viu? Só para situar. Era 1969. E era método da abelhinha. Não sei, vocês nunca ouviram falar nisso, mas chamava-se o método, era uma cartilha, o método da abelhinha, porque era através do som. O som. E aí nenhuma criança prestava atenção naquele negócio. Já naquela época, aquele não interessava. A criança já não se interessava por aquilo, e aí eu fiquei aflita, e aí eu tive que ir descobrindo maneiras de trabalhar com aquelas crianças. Encostei lá o método da abelhinha para o cantinho, e eu achava que ia ser um sucesso, não foi sucesso nenhum. Então, eu acho, e aquelas crianças foram... foi o primeiro grupo a me desafiar, que eu precisava continuar aprendendo muito, porque a minha formação inicial, embora excelente, considerada excelente na época, eu vinha de escola pública, né, do Colégio Azevedo Amaral, não tinha dado conta, porque aquelas crianças eram diferentes de uma criança padrão que o método da abelhinha teria dado conta nos meus estágios, por exemplo. Então, eu acho que é isso mesmo, né? A gente vai... E imagina hoje uma criança com toda a dinâmica e todos os meios e recursos que ela já maneja. Vai ter método abelhinha mesmo que vai dar jeito nenhum, né? Oxe, o negócio está vindo aí de novo como se fosse a inovação, né? Mas vamos lá. A Muniz, ela fala uma coisa também importante. Ela diz que a proposta de trabalhar com projetos põe de lado os anos de experiência da docência tradicional, né? E ressignificar uma prática é custoso. A gente sabe, a gente não pode... Eu também não gosto da ideia de dizer que o professor, ele... Eu sempre lembro daquele filme que a personagem precisava todo dia ter um gravador para dizer quem ela foi no dia anterior, porque a história dela era apagada. Cada vez que ela dormia, ela esquecia. Eu sempre lembro disso agora com os professores alfabetizadores. A gente não joga a experiência, professora, fora. Eu não acho que nenhuma experiência é jogada fora. Inovar não quer dizer que eu vou jogar a minha história fora, né? A gente não... Essa experiência que ela tem com a escola tradicional, porque eu venho de lá, gente, e é essa experiência que eu fui formada numa escola tradicional. Aliás, eu fui formada na escola tradicional e depois já peguei escola nova, né? O tempo da escola nova no Rio de Janeiro, a tentativa de implantação da escola nova. Que nada, é essa experiência que a gente traz que vai nos permitir dar o salto. É ela que vai garantir dar o salto, porque que vou comparar, que vou ver aonde é que aqui não dá e para onde que eu vou por ali. E muito do que eu tenho aqui, eu vou reaproveitar aqui. Então, plenamente de acordo. Não é para jogar fora, não. Não é para a gente se sentir inútil, que agora eu vou ter que aprender tudo novo. Por favor, é essa experiência que vai permitir a gente avançar e dar o salto. Eu também considero isso. Eu acho que, inclusive, são esses professores que são capazes de fazerem leituras muito boas sobre concepções e sobre mudanças. Eles dizem o que pode e o que não pode. Porque também o tradicional tem toda uma lógica, uma concepção. E nós precisamos do passado. Ninguém vive sem sua história.
né, ninguém vive a partir do presente. Você tem uma caminhada, você tem uma trajetória. Isso não pode ser apagado, né? O que a gente está falando é, em algum momento, essas metodologias foram muito bem sucedidas. Eu alfabetizei com a abelhinha, né? Eu alfabetizei na minha época não era, hoje é porta aberta a cartilha, mas era porta de papel. Eu alfabetizei, eu não chamo de O Sonho de Thalita, era o Pesadelo de Thalita, porque a cartilha era traumática. Enfim, quer dizer, eu já alfabetizei, mas chega uma hora que você encara um aluno que questiona toda a sua prática. E você faz o quê? Né? E essa escola que é para todos é que faz com que a gente possa pensar em outras possibilidades, né? E aí a gente não joga, essa prática fora. E aí vamos lá, ainda tem mais, vamos lá, e elas estão falando. E a Rosângela Farias diz, temos esse desejo de romper com as metodologias, precisamos pôr em prática as maravilhosas concepções que aprendemos. Eu acho que se a alfabetização ganhar um espaço significativo no pensamento, nas concepções, nas indagações, nós vamos avançar muito com a leitura e com a escrita. Quando nós assumimos o PNAE, que todo mundo falava de alfabetização e falava o que queria, né? E isso foi muito complicado. A gente viu que era uma área tão aberta que qualquer um podia meter a colher. E aí agora a gente está criando pesquisadores, criando, né, essa identidade com o campo, e isso está sendo importante para a gente, né, para a gente pensar nesse. E eu acho que hoje eu queria te agradecer. Isso a gente vai ter que terminar, viu, professoras e professores, porque daqui a pouco o prédio fecha e nós estamos aqui. E hoje foi um dia especial para a gente pensar um pouco. Eu quero agradecer muito a professora Adélia, né, pelo carinho, por ter aceitado prontamente. Eu quero dizer que não foi fácil. Se não fosse a professora aqui da casa, a professora Gisele Cruz, a dizer, não, a gente tem uma especialista que fala sobre isso, quer dizer, não é qualquer pessoa que fala sobre isso, sobre o tema. E a Adélia aceitou prontamente, foi generosíssima conosco, né? Veio, está aqui, vai se tornar também daqui a pouco uma pinaquiana de raiz, como nós. E nós vamos convidar a professora Adélia para outros momentos. Eu gostei muito da ideia, né, da Elisiária de dizer, olha, eu faço, então, que tal conhecermos? Né? Porque eu acho que hoje a Adélia já trouxe uma contribuição teórica importante para a gente. Agora a gente precisa saber quem é que está conseguindo avançar, né, nessa ideia, porque foi isso que a Muniz disse para a gente. Nós precisamos de segurança para inovar, porque também não dá para inovar com incertezas, né, com desconfianças e com concepções de educação que não vão nos respeitar enquanto professoras. Então, quero agradecer a Adélia por todo o carinho, dizer que sinta-se convidada já para outros eventos. E, professora, nós vamos nos ver mais vezes. Eu vou passar de novo para a professora Adélia, depois eu vou dar um outro informe aqui rapidinho para vocês, tá bom? Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder dividir com vocês um pouco das minhas apostas. Espero ter contribuído para provocar um pouquinho a reflexão. E, sem dúvida, eu acho que, se eu tiver a oportunidade de aprender com vocês como é que vocês estão configurando, como vocês estão organizando o trabalho centrado em projetos no campo da alfabetização, eu acho que eu vou ter muito a ganhar. Eu agradeço, né? Eu acho que foi muito bom poder estar aqui, poder contribuir, espero ter contribuído de alguma forma. E como a gente já está no fim do ano, aproveito para desejar Feliz Natal para todo mundo. Professores, chegamos ao final da nossa web, mas temos uma outra novidade. Quinta-feira nós vamos ter uma transmissão do nosso GT. O GT é o Grupo de Estudos. Nesse GT, a professora Boni vai falar do Plano Nacional de Alfabetização e da BNCC e a alfabetização. Nós vamos gravar e transmitir ao vivo. Se você está distante, assista por aí, tá? Não deixe de... olha, outra oportunidade de debate importante. E, se você puder, venha presencialmente. Venha para cá, faça perguntas para a Boni. Ela vai fazer um importante debate conosco. Também nos dias 4 e 5 da semana que vem, nós temos o seminário estadual.
Aquele seminário grande que nós fazemos na capital, então, nós teremos o nosso seminário estadual, será aqui na Ilha do Fundão. Nós temos 500 vagas por dia. Informe-se com a sua coordenadora, a local do seu município. Veja como está a distribuição de vagas. Nós gostaríamos de convidar as 15 mil pessoas, mas não temos o Maracanã à nossa disposição. Então, nós teremos que usar apenas um auditório no Fundão. Tá? Faça a sua inscrição, participe e também participe quinta-feira. Vamos falar de alfabetização. Uma boa noite para todos e até quinta-feira. Obrigada.